O coitado do jornalista do G1 de cultura pop lá, o Gustavo Petró, virou o alvo do governo estadunidense. Ele foi confundido com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Olha o tamanho dessa confusão. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Basicamente o que aconteceu é que estadunidense não consegue entender o acento. É isso? Porque tem um acento de diferença entre o nome dos dois. Tem um acento de diferença, mas tem um grande problema no X, pelo menos, que Gustavo Petró é do nosso colega jornalista do G1 de cultura pop, que é o Gustavo Petró que eu mencionei. O Petro é o presidente da Colômbia e essa confusão, Sophie, chegou no Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá, gente? O negócio tá pegando fogo, tá um negócio bem bizarro que a gente está acompanhando. O Petró, para quem não conhece, gente, ele foi um dos fundadores do IGN Brasil, que é o maior site de cultura pop não, de games no Brasil, junto com o Pablo Miyazawa, junto com um monte de gente bacana que eu conheço do mercado de jogos. Ele foi um dos apresentadores, inclusive, do primeiro programa, se eu não me engano, de games da Globo, que era o Madru Games. Tem essa nota aqui do site na telinha, que mostra que a imagem lá de 2014, essa nota aqui. Madru Games foi um programa que o Petró tinha, que era bem curto, acho que era 15 minutos, 20 minutos na madrugada da Globo, falando de jogos. Depois foi substituído por aquele programa horrível, que era o 01 do Thiago Leifert, que era insuportável, mas foi outro programa que teve também na TV aberta. E assim, Sophie, desde a eleição do Petro na Colômbia, várias confusões foram se estabelecendo até essa mais recente. A gente tem essa daqui. A confusão foi tanta que o próprio Petro convidou o Petró para a posse dele enquanto presidente na Colômbia. E o Petró contou essa história no G1. Novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, convida Gustavo Petró para a posse. Não é todo dia que alguém com o seu nome assume o cargo mais importante de um país. Vamos entender aqui direitinho, vamos seguir. Em 2021, eu, Gustavo Petró, recebi um convite do político colombiano Gustavo Petro. Se ele vencesse a eleição para a presidência da República, me convidaria para a posse. Essa conversa ocorreu num programa de TV colombiano. Naquele ano, com a proximidade das eleições na Colômbia e com a semelhança dos nossos nomes, não fosse um acento, seriam idênticos, eu comecei a receber mais menções do que o normal, principalmente no Twitter. A maioria xingamentos de eleitores contrários ao Petro. Eu virei até um sticker no WhatsApp. Essa história aqui é maravilhosa, cara. É maravilhoso isso aqui. E ele foi pauta no jornal El Tiempo, lá da Colômbia. No fim da noite... Me culpam de todo. Horas depois da anunciada vitória de Gustavo Petro, eu estava saindo do plantão do G1 quando recebo uma ligação. Era Andrés Hernández, assessor do presidente eleito. Eu já tinha conversado com o Hernández por conta de uma entrevista, como contei que recebia xingamentos dos colombianos, e ele disse que eu poderia chamá-lo caso fosse necessário, e tinha deixado o número registrado no meu celular. Eu estou ligando para você para convidar para a posse de Gustavo Petro, como ele havia prometido. Mesmo com a promessa, eu estava incrédulo que isso aconteceria. Nervoso, respondi com um portunhol. Fico honrado, mas eu não sou importante. É melhor você convidar presidentes e políticos, não eu. Ao que Hernandes respondeu: você é o homônimo do presidente da Colômbia e está convidado. Vamos acertar os detalhes nessa semana. Pedi que enviasse meus parabéns e um abraço ao novo presidente, o que ele disse que faria. Não é todo dia que alguém com seu nome assume o cargo mais importante do país. E assim eu fui convidado oficialmente para a posse do novo presidente da Colômbia. Além disso, minhas redes sociais explodiram. Eu devo ter recebido 4 mil novos seguidores apenas da Colômbia deste domingo, de noite para amanhã da segunda. É uma situação um tanto bizarra, Sofia. O jornalista do G1 confundido com o presidente da Colômbia. Essa história engraçada do Petró, tem outras que eu vou mostrar para vocês, mas essa daqui não é legal. Vocês devem ter visto um corte aqui no Meteoro sobre a reação do governo americano com o Petro e o Roger Waters, e isso chegou no nosso colega do G1. O Departamento de Estado
dos Estados Unidos sancionou o presidente da Colômbia, o Petro, só que botou a arroba do jornalista do G1, Sofia. Cara, a inteligência do Trump, assim, eles não conseguem acertar uma arroba. Eu tô lembrando da BIM paralela indo atrás do Alexandre de Moraes errado. Uhum. Cara, é inacreditável isso aqui, tá? E aí, isso, Sophie, não aconteceu só neste ano. Isso foi no dia 26, foi no final da semana passada. O Petró fala da confusão com o Petro há anos. 27 de janeiro de 2022, o Petro não era presidente. O Petró escreve: tá rolando um debate político entre os presidenciáveis na Colômbia e o meu Twitter está explodindo. 14 mil curtidas. Aí, no dia 3 de dezembro de 2023, o querido ator Mark Ruffalo, que interpretou o Incrível Hulk, trocou a minha arroba com outro querido presidente da Colômbia. E uma confusão aconteceu. Acontece. E aí, o Petróleo assumiu a zoeira, assim. Tipo, teve um atentado na Colômbia e ele mandou recados para o Gustavo Petro. Carro-bomba atinge prefeitura na Colômbia. Há um mês das eleições presidenciais, ele cuidem do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, por favor. E assim, Sophie, isso é maravilhoso. É tipo igual aquela arroba Sarney, que era uma moça, e o pessoal confundia com o presidente Sarney e ficava xingando. É maravilhosa essas confusões, cara. Mas é sério uma coisa. O governo dos Estados Unidos sancionou até a presidenta do PSOL, a Paula Corradi. Então, assim, tá feio esse negócio dos sancionamentos. E eles conseguem errar arroba no Twitter, cara. Literalmente, o trabalho do social media do Departamento de Estado é só ver o que ele tá postando. E ele posta errado, mano. Não é possível. Cara, isso aí é uma coisa que é incrível, a incompetência, sabe? A incompetência. Porque, gente, não é como se fosse difícil você entrar no perfil e conferir se é a pessoa mesmo. Não é como se o Petró tivesse com uma foto do Gustavo Petro, tivesse com a bio do Gustavo Petro. Não, quando eu vi isso aí, eu entrei no perfil e tá com uma foto do jornalista dizendo que é jornalista, sabe? Era literalmente você parar o mouse em cima da arroba e você consegue ter lá as informações necessárias para você ver que aquela pessoa não é o presidente da Colômbia. Só isso. E como o Pedro falou aí, não é algo incomum. Tem vários outros casos desse tipo, porque quem é a primeira pessoa que vai lá e entra e registra aquela arroba, fica com aquela arroba. Sim. Então não é como se fosse uma coisa difícil de acontecer. Quem usa a rede social deveria saber que a arroba não necessariamente não é assim, tipo, ligada ao CPF da pessoa, não é necessariamente aquela pessoa. E com certeza o senhor Elon Musk tornou tudo ainda mais complicado quando ele mexeu no sistema de verificação, né? Permitindo as pessoas comprarem o selinho azul. Uhum. Isso também não facilitou as coisas, né? Porque daí ainda acaba criando situações, daí já é uma situação diferente, que daí existe uma má intenção envolvida, como daquele caso da Eli Lilly, que derrubou as ações de uma empresa, de uma grande farmacêutica, porque compraram o selinho de verificado, se passando pela empresa dizendo que iam distribuir insulina de graça. E daí despencou, deu um prejuízo milionário para uma indústria farmacêutica. Então, assim, não ajuda a forma com que as redes sociais funcionam. Mas, enfim, é só a gente pensar que o mesmo governo que confunde o jornalista de cultura pop do G1 com o presidente da Colômbia é o governo que tem acesso a armas nucleares. Imagina, vamos supor assim, eu tô fazendo uma hipótese bem doida, mas eles querem fazer um ataque e usam geolocalização do X. Eles vão acertar o jornalista do G1 e não o presidente da Colômbia. Eu tô falando zoando, mas é verdade.
literalmente a gente tá lidando com um governo de malucos e perigosos, tá? Porque é bizarro isso, tá, gente? Quando você tem um governo, ainda mais com o poder do governo estadunidense, você tem assessor pra não cometer esse tipo de engano, Sofia. Tem Uhum. dinheiro ali aplicado em comunicação pra não cometer esse engano. E os caras cometem mesmo assim. Exato. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos com a pauta mais bizarra do dia, mas eu tinha que trazer isso aqui. É uma história bem bizarra. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.